eu sou agrometeorologista da Rural Clima e hoje ao meu lado, Ludmila Camparoto, também agrometeorologista da Rural Clima. Olá, Ludmila. Olá, Marco. Olá a todos. E aí, Marco, como que ficam essas condições, né, de chuvas ao longo desses próximos dias, né? Aquela chuva esperada na região central do Brasil até chegou em algumas áreas, né, de maneira irregular, mas chegou, né? Exatamente, choveu em vários pontos do Brasil esse último final de semana, o que favoreceu aí a retomada do bom desenvolvimento das lavouras, mas quando a gente olha o mapa aí dos próximos 15 dias, reparem, né, esse é o acumulado dos próximos 15 dias, as chuvas ainda vão ficar bastante expressivas, né, Ludmila, sobre a região mais central e principalmente na faixa mais norte do Brasil. Então, regiões norte, Exatamente. Mato, Piba, que terão bons volumes de chuvas. A zona de convergência ainda influenciando muito as chuvas na região, né, Marco? A gente tem as frentes frias, claro, que realmente rompeu esse bloqueio que a gente tinha sobre o Sudeste, né, sobre a região Sul, conseguiu avançar pela região Central. Então, a gente observa sempre esse corredor de umidade ao longo desse final de março, início de abril, ainda mais voltados, né, para essa faixa mais central agora do Brasil. Vale ressaltar que nem todas as áreas podem receber chuvas boas, aqueles volumes elevados, chuvas abrangentes, mas nós teremos um período mais úmido novamente sobre essas regiões, né, Marco? E mais para o finalzinho dessa semana, as chuvas também chegam de maneira um pouco melhor sobre áreas do oeste da Bahia, região mais norte de Minas, aquela região do PADEF, né? Exatamente, esse é o acumulado. Aí, se a gente vê o próximo mapa, a gente vai começar a estratificar esses Exato. 15 dias em pentas, né, que são o acumulado a cada 5 dias. Então, foi o que a Ludmila acabou de falar. Se a gente observar esses próximos 5 dias, né, do dia 17 ao dia 21, ou seja, essa semana, a gente vai ver que as chuvas estão mais voltadas para o norte, né? Lógico, pode até chover no Paraná, aqui em São Paulo, mas de uma certa forma são chuvas mais irregulares, mais na forma Uma forma de pancadas, né, Marco? Aquelas pancadas que geralmente acontecem no final de tarde, de noite, que muitas vezes até vêm acompanhadas de ventos mais fortes, algumas tempestades pontuais, né? Mas a tendência é de chuvas mais voltadas, como você falou, para a região mais norte, oeste, mas observem que, aos poucos, mais para o finalzinho da semana, essas chuvas vão ganhando um pouco de abrangência, um pouco, né, de amplitude, chegando também sobre áreas ali do PADEF, né? Que são regiões que estão há muito tempo sem chuvas, né? Sim. E agora, o que nos assusta é o sul, né? Se você pegar o próximo mapa, que é da próxima semana, até a cor verde aparece sobre o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, Argentina e Paraguai. Mas observe que essa mancha verde sobre o Rio Grande do Sul não passa de 10 milímetros, né? Exatamente. Ao longo de 5 dias, ou seja, nós estamos falando aí até o dia 26 sem nada de chuva sobre o Rio Grande do Sul. Caso ocorra uma ou outra chuvas, será muito pontual e de fraquíssima intensidade, ou seja, mantendo uma condição bastante preocupante para o Rio Grande do Sul, por conta que não é só a falta de chuvas, mas as altas temperaturas. Isso está comprometendo bastante o desenvolvimento ou essa reta final da cultura da soja, porque tem muita soja, né, que foi plantada mais tardiamente, até mesmo em janeiro, e que precisava dessa chuva para finalizar a gravação, e não está ocorrendo, pelo contrário. O Rio Grande do Sul vem amargando aí uma seca e prejuízos bastante significativos em suas lavouras, ou seja, e se a gente pegar a última penta, né, que é ali do dia 27, aí sim a virada do mês começa a mostrar chuvas. Mas será, Ludmila, que as chuvas chegam de fato? Porque a gente viu os modelos sinalizarem chuvas sempre para essa última pêntada, mas elas não estão confirmando-se, né?
Exatamente, Marco. A gente tinha, né, até a semana passada, uma previsão realmente melhor de chuvas por volta do dia 28 sobre grande parte do Rio Grande do Sul, mas esse sistema perdeu um pouco de intensidade. Então, a gente observa o modelo americano até colocando essas chuvas um pouco melhor, mas é um pouco diferente, por exemplo, do que o modelo europeu mostra. Então, tem sim essa possibilidade de chuvas, mas elas podem vir de maneira muito irregular ainda nessa região mais sul. Exatamente, então A muita gente, eu atenção acho que aí. o grande ponto, Marco, é essa tendência de mais chuvas no norte, né? Essas chuvas Sim, mais frequentes no norte se mantêm. Então, realmente, no exatamente. sul a gente pode ter, apesar da entrada da frente fria, chuvas mais irregulares, né? Concordo plenamente com você. Então, assim, muita atenção aí às regiões do sul, em especial o Rio Grande do Sul, né? Já que Santa Catarina e Paraná ainda há possibilidade de chuvas. E lembrando a todos que nessa próxima quinta-feira, dia 20, às 6 horas e 2 minutos mais precisamente, inicia-se o outono em todo o hemisfério sul, né, do planeta. E lógico, englobando aí o Brasil. Então, quando a gente olha não só esses últimos dias do verão, mas o outono ainda continua com cara de verão. Chuvas mais na forma de pancadas, temperaturas ainda elevadas. E aí, se a gente olhar o mês de abril, que é o próximo mapa, mostrando ainda chuvas em praticamente todo o país. Porém, como esse é um mapa que mostra as chuvas acumuladas ao longo do mês, mas quando a gente. É que não tem esse mapa, mas se a gente estratificasse ele, né, separasse ele também por semanas, a gente ia ver que as chuvas estão mais concentradas na primeira quinzena do mês, não na segunda, certo, Ludmila? Exatamente, Marco. Eu acho que vale chamar atenção também para essa área mais oeste, né, da Bahia, norte de Minas, que a gente tem agora esse período com um pouco mais de chuvas, realmente, esse final de março, início de abril, né? Mas se a gente pegar já depois do dia 10, 12 de abril, as chuvas vão diminuindo de maneira bastante significativa em toda a faixa central, né? Grande parte de Minas, São Paulo, Goiás, região mais sul do Mato Grosso, tem chuvas, pode ter alguma região que, né, essa chuva se estenda um pouquinho mais, até pode. Mas para planejamento, dificilmente essas chuvas vão além da segunda semana de abril. Né? Os Exatamente. modelos mostram a possibilidade de uma chuvinha ali na frente, talvez final de abril, início de maio, até mostra. Mas não vai ser para todo mundo, E é né? bastante irregular e de fraca intensidade. Exatamente. Então, você que E algo ainda. que eu tenho chamado muita atenção para o pessoal do Sul também é que a gente observa por esse mapa, por exemplo, a umidade descendo ali da região norte, né, passando sobre a Bolívia e descendo sobre o Paraguai, partes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas chuvas melhores ou não vai depender também muito desse corredor de umidade ficar um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, para pegar algumas áreas. Né? Então, por exemplo, o sul do Mato Grosso do Sul, a gente vê um abril com possibilidade de algumas chuvas, mas observe que a gente está falando ali em torno de 75 milímetros acumulado mês, 100 milímetros. Então, depende muito também da formação desse corredor ali no sul, né? E onde ele fica posicionado, onde ele ficará posicionado. Exatamente. Então, não perca aí os próximos episódios, aí, as próximas semanas aí, para que você entenda de fato o que vai acontecer com o mês de abril, porque chover vai, mas de forma ainda um pouco irregular e principalmente nessa primeira quinzena do mês de abril, já que a segunda está se mostrando um pouco mais seca, principalmente nas faixas centrais, englobando o sudeste, centro-oeste e partes do Mato Grosso e norte do Brasil. Mais algum destaque, Ludmila? Eu acho que essa região oeste do país, né? Rondônia, região do Parecis, partes do Pará ali, né? Até mesmo Roraima que vem agora, né? A gente tem um período aí ainda de chuvas bastante frequentes, né? O que pode atrapalhar um pouco ali ainda, né? Os trabalhos no campo por lá. Então, só esse ponto de atenção. Exatamente. Então era isso. E para a gente finalizar, quero chamar aí a Kelly Severo, que vai poder falar mais sobre as soluções Rihara, porque a Rihara tem mais de 80 soluções para mais de 100 tipos de culturas aqui no Brasil. Então, Kelly,
Proteja o seu cafezal com o Fusão, o fungicida da Errara para quem busca alta performance e baixo investimento. O Fusão oferece um controle imbatível contra foma e ferrugem, assegurando a alta qualidade dos grãos. Graças à ação rápida, Proteção Fusão promove a máxima produtividade e desempenho para as plantas, mesmo em condições climáticas desfavoráveis. A cada grão protegido, uma história de sucesso. Saiba mais sobre Fusão acessando o QR Code aqui na tela e tenha mais resultados no combate às doenças. Fusão, o fungicida da Errara que você tem que usar. Obrigado, Kellen. Obrigado, Ludmila. E obrigado a todos que nos acompanhou até agora. Um grande abraço e até semana que vem. Um abraço a todos e até a próxima.